indústria automobilística faz tanto tempo que eu não trabalho, eu preciso atualizar. A gente sempre vai deixando essas coisas de lado, né? A questão do ensino não aparece, né? Enfim, mas tá bom, eu vou atualizando. Outro dia eu estava professora adjunta, eu disse, nossa, já fez tanto tempo. Aí vou mudando, enfim, daqui a pouco, vamos lá. Gente, então, boa tarde, né? Quero agradecer o convite, parabenizar a iniciativa, né, de dedicação exclusiva à licenciatura, né, num evento. Quando a comissão me procurou, né, para propor alguma coisa, já faz um certo tempo, né, eu pensei que esse poderia ser um tema interessante, eu acho, né, que é um tema interessante, e acho também que ele é um tema interessante para essa semana, por várias razões. E algumas agora são novas, né? Então, por uma série de razões. A primeira razão é porque, eu fiz questão de colocar ali no título, como política de Estado. E esse título foi antes dos últimos acontecimentos. Então, mais uma vez, eu acho que ele não é política de governo, ele é política de Estado, né? Portanto, nós temos que estar atentos aí para a continuidade desse programa, com toda a turbulência pela qual temos passado nos últimos tempos. Uma segunda razão é porque é uma discussão muito ligada ao nosso ofício, né, como professores de geografia. Quer dizer, o uso do livro didático, ele faz parte do nosso cotidiano, né, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, né? Tem escolas que produzem seu próprio material, tem estados que não fazem parte desse programa de governo, né? Desse programa, né, de avaliação de livros, enfim. Mas o fato é que, então, essa é uma outra razão. E uma razão seguinte ainda é porque, embora nós tenhamos aqui, no âmbito do Departamento de Geografia, coordenado as duas últimas avaliações do ensino médio, ninguém sabe. Também porque é um processo sigiloso, né? Então a gente não pode sair contando. Mas enquanto está fazendo, depois que o processo está concluído, os nomes são públicos, né? Então eu falei assim, puxa vida, nós estamos fazendo esse trabalho aqui dentro e eu diria até que vários professores não sabem, porque então, vou explicar isso ao longo da tarde, mas assim, enquanto a gente realiza a avaliação, ele é um processo absolutamente sigiloso. A gente não pode contar nem para o chefe do departamento. Quer dizer, aí eu minto, né? Olha, né, tem um processo. Então, ele tramita na universidade com o nome fantasia, né? E vocês vão entender isso porque daqui a pouco. Né? A Elaine participou da última edição como avaliadora, né? E eu participei como coordenadora de área, né? E é engraçado que foi em 2014, durante o ano de 2014, então já faz um bom tempo, né? Esse ano já está o MEC já está desencadeando o PNL de 2018, né, para avaliar os livros que estarão disponíveis em 2018. E para vocês terem uma ideia, e aí eu, né, trouxe esse exemplo que vem muito a calhar, de como esse processo é um processo sério, embora às vezes ele chegue na escola distorcido, né, e a gente tem alguns professores aqui que podem atestar isso, né, chega distorcido por uma série de razões, mas a seriedade do processo. Ontem eu tive uma prova cabal de como é que a coisa é acompanhada, né? Eu estava numa reunião e toca meu telefone, eu vi que era de Brasília, do MEC, não pude atender, toca de novo, disse, bom, alguma coisa aí fui atender. Professora, tem aqui um processo ainda sobre o PNLD 2014. Eu disse assim, meu Deus, né? Nós já estamos em 2016, né? Então, para vocês terem uma ideia, era um questionamento do FNDE de uma página de um dos livros que foi comprado eu estou antecipando, depois vocês vão entender isso melhor, né? Que foi comprado e distribuído pelo governo federal e que o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ligado ao Estado de São Paulo, né, do governo do Estado de São Paulo, é que faz a aferição, né, técnica dos livros. Técnica no sentido de se as letras saem com borracha, porque o livro não é consumível, então não pode sair, né? Se a gramatura do papel é a que está no edital, enfim. E o IPT manda um questionamento dizendo assim, olha, na página X de uma tal coleção está faltando uma questão em relação ao livro que a gente tem aqui. Manifestem-se, porque significa que o livro que foi comprado e está na escola é diferente do que foi aprovado. Eu disse assim, meu Deus, aí lá vou eu, né? Como eu tenho, né?
por dever, né, do fato de ter sido coordenador, eu tenho todas as coleções das duas últimas avaliações comigo, na minha casa, ali guardadinhas. Fui lá, puxei o livro, e nós é que tínhamos recomendado como falha pontual retirar uma questão que era repetida. Então, assim, numa página, eu até dizia, na página 51 tinha uma questão que era a questão 8, na página 52 tinha 11. A 8 e a 11 eram idênticas. Então, nós, avaliamos, mandamos tirar. Eles tiraram. E aí o PT falou, olha, tá diferente. Então, aí eu respondi, né, tá diferente porque a gente mandou que ficasse assim, né. Então, isso ontem me deu uma prova de que há um processo de acompanhamento, né, um processo que tem uma série de problemas, como todo processo. Depois a gente vai chegar também um pouquinho a discutir se os livros que a gente tem hoje são livros perfeitos, eles não são, né, mas o processo que a gente faz é um processo muito cuidadoso. Então, por isso eu falei assim, vamos socializar essa experiência. Por quê? Porque ela está diretamente ligada a todos aqueles que são professores. Todo ano tem o processo de seleção e escolha, avaliação e depois de seleção e escolha dos livros. O que muda é o período, né? Então, nós temos as séries iniciais do ensino fundamental num ano, as séries finais do ensino fundamental no outro ano, e o ensino médio no ano seguinte. E compondo, portanto, um conjunto de 3 anos. A cada 3 anos nós temos uma avaliação nova, e aqueles livros ficam disponíveis pelos 3 anos consecutivos, tá? E depois uma nova avaliação é feita. Então, eu diria para você o seguinte, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu não domino absolutamente tudo sobre esse processo, né? Mas eu fui avaliadora durante umas 3 ou 4 edições do PNLD, eu fui coordenadora em 2, então acho que 3 mais 2, quer dizer, faz aí, não sei, faz bastante tempo, né, que eu estou envolvida com esse processo, tá? Então, o que eu queria, o objetivo é simplesmente compartilhar com vocês essa minha experiência, né, para que vocês saibam como é que a gente trabalha no processo de avaliação do livro e como é que ele é. E aí eu posso dizer, embora a gente vai ter aqui uma ênfase no ensino médio, que é em razão do fato de eu ter coordenado, né? Mas a minha experiência também como avaliadora dos outros níveis, eu só nunca avaliei os anos iniciais do ensino, não, uma vez. A primeira vez foram os anos iniciais, né, que antigamente era da 1ª à 4ª, né? Os anos finais do ensino fundamental avaliei umas 2 vezes e depois o ensino médio coordenei. Então, é a partir daí que nós vamos conversar um pouquinho, né? Então, primeiro, qual é o objetivo do Programa Nacional do Livro Didático? Avaliar, adquirir e distribuir livros didáticos para os alunos da rede pública de ensino de forma universal e gratuita. Então, esse é o grande objetivo do programa, tá? Por isso é Programa Nacional do Livro Didático, tá? E o Programa Nacional do Livro Didático, hoje, ele não atende apenas à distribuição de livros didáticos, mas também de dicionários e de outras obras que são afins ao trabalho do professor em sala de aula, tá? Então, isso também é importante que se diga. Então, tudo o que o MEC compra e distribui tem que necessariamente passar por uma avaliação. E aí também já vou dizer para vocês o seguinte, uma outra dimensão que é super importante e que acaba sendo a dimensão que predomina nessa discussão, a imprensa, a nossa balizada imprensa, que às vezes faz tempestade num copo d'água e dá evidência àquilo que a gente considerou no processo de avaliação, um fato menos importante, tá? Então, aí também vou trazer alguns exemplos para vocês, né? Na primeira vez que eu coordenei, foi em 2011, né? 2010 ou 2010, né? Primeira vez que eu coordenei, o resultado saiu. E aquela que eu considerava a melhor coleção, que aí o coordenador conhece todas as coleções, né, mexe com todas, lê o manual, quer dizer, não leio todas as coleções, mas, né, tem um contato muito íntimo com todas as coleções, muito próximo, né, com todas as coleções. Eu estava num evento no Rio e alguém me liga, olha, professora, tem um problema, está saindo na imprensa aí no Rio que o processo é um processo que não é adequado. Eu falei, mas o que aconteceu, né? Então, assim, qual era o exemplo?
tinha lá uma determinada fotografia no meio daquela que eu, né, considerava naquela época a melhor coleção de geografia, que tinha um errinho no nome da cidade por onde passava um determinado rio. Tá certo que é um rio importante, mas assim. E aí, né, a imprensa, a manchete foi: aprova-se livro de geografia com erro. Né? E qual foi a argumentação? É impossível, gente, assim, é absolutamente impossível um livro sem qualquer erro. É absolutamente impossível. Né? O que a gente tem que avaliar é a natureza do erro e a gravidade do erro. Né? Então tem lá um item que diz assim: esse erro vai resultar numa interpretação absolutamente equivocada, né? Ou um problema no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, nós avaliamos, né, aquela época, com esse caso, que aquilo era a gente chamou a atenção, olha, existe um erro, né? Mas naquela época ainda não se corrigia os livros, diferente de hoje. Então, o primeiro exemplo que eu dei para vocês é um exemplo que houve um certo avanço, que aí alguns vão dizer que, na verdade, não foi um avanço, foi mais uma imposição das editoras, que são poderosíssimas enquanto entes econômicos, né? Vocês vão ver os números daqui a pouco. Então, foi uma imposição das editoras que disseram assim: não, mas uma coisinha assim não pode desclassificar o meu livro, a gente tem que ter o direito de corrigir. E aí, como vocês sabem, né, as composições que se formam, nós não estamos falando de, embora a gente fale de uma política de Estado, nós não estamos falando, as pessoas que compõem hoje o governo, né, que representam o Estado, são pessoas das mais variadas índoles e das mais variadas conexões econômico-políticas e interesses, né, os mais variados. Então, o MEC, ao longo do tempo, não foi cedendo, ele né, teve que ceder, e hoje os livros, esse tipo de errinho que eu exemplifiquei, ele é passível de ser corrigido antes da edição e para ser comprado pelo MEC para as escolas. Tá? Então, hoje a gente, vamos ver também daqui a pouco, a gente, né, fala, os livros são aprovados com correção de falhas pontuais. O que também dá uma polêmica imensa. O que é uma falha pontual? Né? Não, falha pontual não é um errinho de português. Isso aí é uma falha pontual para a geografia. Enfim, gente, só para vocês terem uma ideia da dimensão, né, de quantas arestas a gente tem que aparar num processo de avaliação. Então, daqui a pouco a gente vai chegando nisso tudo com calma. Tá meio longe aqui, mas aqui é só para vocês terem uma ideia de números, né, de valores. Posso até talvez apagar aqui um pouquinho, mas é que a tabela, eu tirei do site do MEC e não deu, ela estava lá, não deu muito para trabalhar com ela, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o PNLD 2016, que não é o do ensino médio, tá? É o do ensino fundamental. Só para terem uma ideia aqui de escolas beneficiadas, né? Então, tá lá, do 1º ao 5º ano, e por aí afora, tá? Então, 121 mil escolas beneficiadas, 34.503.000 alunos beneficiados com o programa, 128 milhões de exemplares. Gente, nós estamos falando aqui de números, né? Valores, olha só, 1 milhão, é isso, né? Não, 1 bilhão, 70.680.044 reais na aquisição de livros. 184 milhões, milhões na distribuição, tá? E lá o atendimento, né, das escolas. Então, por que eu quero chamar a atenção disso? Né? Esse dinheiro aqui, esse 1 bilhão, vai para quem? Para as editoras. Então, as editoras não são filantropia. Né?